Olá, estudantes do ensino fundamental, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 29 do Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado fototropismo. Nós vamos falar que as plantas buscam a luz solar para se desenvolverem. Por que as plantas buscam luz solar? Elas precisam da luz solar para fazer fotossíntese. O que é a fotossíntese? Fotossíntese é a produção de energia, de açúcares pela planta, graças à ação da luz solar, à ação da água e de alguns sais minerais. Junto com o gás carbônico, ela transforma tudo isso em açúcares para o seu desenvolvimento. Quais são os objetivos específicos da nossa aula de hoje? Mostrar o crescimento da planta em direção ao estímulo luminoso, mesmo estando em diferentes posições. Com isso eu quero dizer, vocês já se perguntaram por que árvores, um pinheiro, por exemplo, que está num barranco, ele não cresce horizontalmente? Ele sempre vai crescer de maneira vertical? É difícil a gente encontrar uma árvore que está crescendo na horizontal. Nós sempre vamos observar e a árvore talvez cresça até um pouquinho na horizontal, mas logo ela fica na vertical. E ela cresce na vertical, como a maioria das árvores que nós conhecemos no nosso dia a dia. Vocês já fizeram essa pergunta? E a resposta é muito simples, é o estímulo luminoso, a luz do sol. Então elas buscam entre as outras árvores, entre os outros arbustos, entre os prédios, uma região onde tenha luz solar. Elas precisam dessa luz solar para se desenvolverem. E é isso que elas buscam. E aonde tem a maior quantidade de luz solar? Rasteira? Na horizontal, elas vão conseguir encontrar luz solar, as maiores chances que elas têm é crescendo na vertical. Claro, dependendo de uma árvore muito grande, elas precisam crescer na vertical justamente por conta das suas raízes, senão as raízes não iam suportar o peso, ela iria cair com facilidade, enfim. Mas é o estímulo luminoso um dos principais fatores que faz com que elas cresçam verticalmente. E nós vamos também demonstrar a importância dos hormônios de crescimento para os vegetais. Sem esses hormônios de crescimento, elas não iriam crescer a favor da luz, buscando luz solar. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente no nosso experimento. Eu já vou mostrar o resultado final dele. Não é propaganda da caixa de sapato, mas sim o nosso experimento se baseia nessa caixa de sapato. Percebam que aqui eu tenho umas folhinhas de feijão. O que nós temos dentro é o feijão, a rama do feijão, buscando acesso à luz solar. Percebam que ela cresce, a caixa ficou fechada o tempo todo. Só abria para molhar o feijão ali e o restante ela ficou fechada o tempo todo. E percebam que a rama ela foi crescendo em busca da luz solar. A luz solar passava apenas por dentro dessas regiões aqui, desses buraquinhos que nós temos nessas gavetas específicas dentro da nossa caixa. Então ele teve de crescer aqui para a minha direita, passar por dentro desse buraquinho, crescer para a esquerda, passar por dentro do buraco, para daí poder ter acesso plenamente à luz solar. Vamos ver quais os materiais que a gente vai precisar para fazer esse experimento. São super simples. A gente vai precisar de uma caixa de papelão grande, uma caixa de sapato é o suficiente. Muito além disso, o feijão não vai ter nutrientes suficiente para se desenvolver, até porque ele não vai estar na terra. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai precisar de feijão, 3 sementinhas de feijão já são suficiente. Garrafa PET cortada na base, uma tampa de um pote, enfim, qualquer
garrafinha PET cortada na base, qualquer tampinha de pote vocês podem utilizar. Eu, no caso, utilizei um vidrinho aqui para fazer esse experimento. Algodão, uma bolinha de algodão, suficiente também. Papelão, no caso o papelão ele vai ser o necessário para fazer essas gavetas aqui, essas divisões no meio da nossa caixa. Régua para fazer as medições, compasso para você fazer o corte circular, caneta ou lápis para fazer as marcações, fita dupla face para colar essas divisões na caixa. Eu, nesse caso aqui, utilizei a Super Bond, então uma colinha, um pinguinho de Super Cola, Super Bond ali nos cantos já foi o suficiente para colar essas divisórias, e uma tesoura, obviamente, para recortar o papelão e para recortar esses orifícios por onde a gente quer que a luz passe e que o feijão passe também. Qual o procedimento? Umedeçam o algodão e coloquem-o na base da garrafa PET. Em cima, insiram 3 grãos de feijão. Quando começarem a germinar, mantenha somente um dos pés de feijão, retirando os demais. Se deixar todos, eles não vão ter um desenvolvimento tão favorável. Então, recomendo, depois que eles germinarem, deixar apenas um. Se você tem uma bolinha de algodão dessas, você vai abrir ela bem aberta e você vai colocar sobre a tua tampinha de pote, o fundo de garrafa PET cortado, enfim, o que você estiver utilizando. Colocou aqui na base, sobrou um tanto ainda, faz uma outra camada, bem bonitinho, porque é aqui que vai crescer os teus feijões. Um detalhe muito importante: você não vai colocar o teu feijão lá no meio e cobrir ele com o algodão. Você vai simplesmente soltar o teu feijão em cima do algodão. Ele não pode ficar preso dentro do algodão, porque diferente da terra, quando estiver germinando essa plantinha, quando estiver germinando o feijão, ela não vai conseguir perfurar o algodão. Ela vai ficar presa naquele emaranhado de fiozinhos ali. Então você só solta em cima o grãozinho de feijão, que quando ele começar a germinar, ele vai sair dali e ele vai fazer as suas raízes para dentro do algodão. Então solta em cima. A primeira rega você pode molhar bem, não tanto para ficar encharcado d'água, mas para o algodão ficar bem úmido, ficar bem molhado. Aí você vai esperar uns 3 dias mais ou menos, ele já vai começar a germinar. Aquele que tiver mais bonito, você deixa, os outros 2 você tira fora. O que você vai fazer depois? Aí nós vamos colocar dentro da nossa caixa, que já tem que estar pronta. Feita essa parte do feijão, então com a régua, meça a altura e a largura da caixa de sapato e recorte 3 estruturas de papelão de acordo com as medidas obtidas. Então foi o que eu fiz nessa parte aqui. Só que eu fiz com 2 divisórias. 3 iria ficar muito pequeno o espaço para o grão. Ele iria conseguir sim, mas 2. Enfim, aí eu medi essas 2 partes e o cuidado que eu tomei foi para que não passasse luz solar aqui pelas laterais e nem pelo fundo. Então elas ficaram até um pouquinho mais alta aqui para a tampa encaixar bem em cima dessas divisórias, e a luz solar estava passando apenas por essas regiões aqui, por esses orifícios, certo? Então esse é o objetivo, deixar a luz solar passar apenas por esses orifícios feitos nas divisórias. Com o compasso, faça uma circunferência no meio de uma das estruturas de papelão, nas restantes faça um círculo em cada uma das extremidades e corte utilizando a tesoura. Se você não tiver compasso, o que você faz? Pega um pote redondo, um pote de maionese, enfim, sei lá,
copo que você tiver em casa e usa esse copo como base para fazer o círculo. E depois você só recorta a partir dali. Com a caixa em pé, faça em uma de suas laterais outra circunferência. No caso, aqui no fundo. Eu fiz aqui na parte de trás essa circunferência para o feijão. Na verdade, para ter uma fonte de luz para esse feijão. A partir daqui, a luz entrava, passava por esse buraquinho na primeira divisória, passava por esse buraquinho na segunda divisória e chegava no feijão germinado lá embaixo. Então ele começou a se desenvolver e já foi seguindo essa direção da onde a luz estava vindo. Com a fita dupla face, organize os 3 pedaços de papelão cortando e intercalando a posição dos cortes, formando um obstáculo para o crescimento do feijão. É isso que nós temos aqui, um obstáculo para ele crescer. Ele não vai crescer reto, ele vai crescer em direção à luz solar, por onde a luz solar está passando. É isso que nós queremos. Depois coloque o pé de feijão no centro da base da estrutura formada e tampe a caixa. Coloquei o feijãozinho aqui embaixo, ele está preso com uma fita dupla face lá embaixo, mas pode prender dobrar uma fita normalzinha e prendê-lo lá embaixo, unicamente para não ficar correndo de um lado para o outro quando você movimentar a caixa, apesar que você não vai ficar movimentando ela também, mas precisar movimentar ela, não ficar correndo lá embaixo. Feche a caixa de papelão com fita crepe para evitar a entrada de luz e observe o resultado após 5 dias, depois de ter germinado já. Então, fechei ele aqui, não entra luz a partir daqui e ele ficou em um ambiente iluminado. Ficou na janela lá de casa, justamente para receber uma grande quantidade de luz solar. Se ele ficar num ambiente mal iluminado, o feijão não vai conseguir se desenvolver. A luz solar não vai chegar até lá embaixo da caixa e o feijão não vai se desenvolver. Ele precisa vencer esses obstáculos? Sim, mas a luz solar precisa chegar até ele a partir desse orifício que você fez na caixa. Então, deixa num lugar bastante iluminado. Próximo a uma janela legal. E o que é o resultado? O que a gente obteve com isso? Então, as plantas possuem a capacidade de crescer em direção a um dado estímulo. Chamamos esse crescimento orientado de tropismo. Elas podem crescer em direção a um estímulo. Não necessariamente apenas um estímulo solar, pode ser do solo também, da terra, da umidade, enfim, elas vão crescer em vista de um tropismo. Esse crescimento orientado é chamado de tropismo. Quando o crescimento ocorre em direção ao estímulo, dizemos que o tropismo é positivo. Então, nós temos um tropismo positivo para a luz solar nesse caso, certo? Cresceu em direção à luz solar. Então, teve um estímulo positivo à luz solar, teve um tropismo positivo à luz solar. E quando a resposta ocorre em direção contrária, dizemos que se trata de um tropismo negativo. Se ela não crescesse em direção à luz solar, ela buscasse uma sombra, ela ia ficar lá embaixo da caixa. Ela não iria em direção da luz solar, ia ficar lá embaixo onde tem menos quantidade de luz solar. Aí o tropismo seria negativo. Ah, mas ela vai conseguir se desenvolver sem a luz solar? Algumas plantas precisam de só um pouquinho de luz solar para se desenvolverem. Ou realizam um outro tipo de produção de alimento, mas enfim, não é para essa aula. E elas vão ter um tropismo negativo para a luz solar. Um fototropismo negativo. A gente já vai falar sobre isso. Entre os estímulos que podem determinar a orientação de crescimento, temos a luz, que é responsável pelo fototropismo. Quando a gente está falando de tropismo, positivo ou negativo, e com relação à luz solar, a gente vai chamar de fototropismo. Fóton vem de luz. Então, fototropismo positivo, no caso do feijão, está crescendo em direção à luz solar. Fototropismo negativo, algumas plantas que preferem as sombras, por exemplo, crescer na sombra,
elas teriam um fototropismo negativo. Elas não vão crescer em direção à luz solar. O fototropismo é um crescimento que ocorre em resposta à luz. Essa é uma importante capacidade do vegetal, pois a luz é necessária para processos essenciais realizados pela planta, tais como a fotossíntese e a floração. No fototropismo, observamos um curvamento do caule devido a uma distribuição desproporcional do hormônio auxina, que provoca o alongamento das células do lado sombreado. Esse alongamento faz com que o caule se curve em direção ao estímulo. Hormônio de crescimento, a auxina. Ele provoca o alongamento das células. Nós temos a parte do meristema apical da planta. São as células reprodutoras. Elas vão estar se multiplicando, mas gerando células minúsculas. Quando essas células recebem a auxina, elas vão esticar. E esse esticar é o que promove o crescimento rápido das plantas. Vocês vão ver nesse experimento, em 5 dias, em uma semana, o feijãozinho de vocês cresceu um monte. Nossa, será que são as células se multiplicando tanto? As células estão se multiplicando, mas é graças à auxina que elas se esticam. Elas aumentam de tamanho muito rapidamente. E é o que faz a nossa plantinha crescer e também é responsável pelo alongamento e pelo crescimento em direção à luz. Nós temos a luz solar vindo dessa região aqui, nesse nosso exemplo de rama de feijão. Enfim, as células dessa região da planta estão recebendo uma grande quantidade de luz solar. Então elas têm menos auxinas dentro delas, elas recebem menos auxinas. Em contrapartida, as células que não estão recebendo luz solar dessa região aqui, elas vão ganhar uma grande quantidade de auxinas, o que vai fazer as suas células crescerem, esticarem muito mais do que as que estão recebendo luz solar. Com isso, essas células estão se esticando, o nosso ramo vai curvar em direção à luz. E é exatamente o que acontece no nosso experimento aqui. Se nós observarmos o nosso feijãozinho, ele começou crescendo, veio em direção a essa primeira fonte de luz. Esse quadradinho aqui que nós temos é a primeira fonte de luz dele. Então, para ele crescer nessa direção, essa região que não estava iluminada, ela teve de ter uma grande quantidade de auxinas. E essas auxinas promoveram o esticamento dessas células, o crescimento dessas células aqui, e a rama de feijão curvou-se em direção à luz. Depois ela curvou-se para o outro lado. Então, é as auxinas que promovem esse crescimento e esse fototropismo positivo na rama de feijão. Legal, né? As plantas, então, elas crescem em direção à luz solar. Muitas delas crescem em direção à luz solar e crescem verticalmente justamente por conta disso. Elas vão em busca da fonte de luz. A maior fonte de luz está geralmente no alto das árvores. Então, elas crescem de maneira vertical para ter acesso a uma maior quantidade de luz solar. Pessoal, foi o nosso experimento de hoje. Espero que vocês realizem esse experimento em casa. Testem ele em casa, façam, super fácil de fazer. Molha, no terceiro dia, molha ele um pouquinho ali, novamente, o algodão, só para ele ficar úmido e o feijãozinho conseguir se desenvolver bem. Mas se esquecer também não tem problema, ele vai conseguir se desenvolver. Mas tenta fazer esse experimento em casa, vocês vão ver como é legal acompanhar o crescimento desse feijãozinho, vencendo os obstáculos em direção à luz do sol. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.